creram nele. Amém? Muito conhecida, primeiro milagre de Jesus, realizado no casamento em Caná da Galileia. Agora eu quero convidar você a se atentar duas observações. Alguém se preocupou. Olha que interessante. Alguém se preocupou. Verso 2 do mesmo capítulo, por favor. Jesus e seus discípulos foram convidados. O que me chama a atenção é que não era um ambiente que necessitava de um milagre, de uma intervenção, de uma provisão. Era uma festa, não tinha uma necessidade, pelo contrário, tinha-se abundância, é celebração, se tem a alegria de celebração. Às vezes a pessoa está triste em casa, mas quando ela entra no ambiente de festa, ela até esparece, esquece poucos problemas. É um ambiente que não está requerendo a presença de alguém que realiza milagres, a presença de um pastor que ore por enfermos. Não, é um ambiente de celebração. Mas o que me chama a atenção é o verso 2, que diz assim: Jesus e seus discípulos também foram convidados. Mesmo não sendo um ambiente que necessite de uma intervenção, de um milagre, de uma cura, de um escape, alguém se preocupou. E esse é o tema da mensagem. Alguém se preocupou em convidar Jesus para estar presente. Alguém muito inteligente pensou: ele precisa estar presente. Porque normalmente nós convidamos Jesus a estar, o ser humano, quando há uma necessidade, quando há uma carência, quando há uma privação de algo, quando precisa de um milagre, de uma cura. Não, mas aqui alguém muito inteligente se preocupou. Alguém se preocupou em trazer Jesus para estar presente naquela festa. E onde é registrado o primeiro milagre de Jesus. É interessante porque às vezes você está lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, mas convidar Jesus antes, para que ele esteja presente, sem ter uma necessidade de um milagre, de uma provisão, de uma intervenção, é um ato muito inteligente. É colocar Jesus no centro. O milagre ocorreu. Sim, ocorreu, mas Jesus já estava lá. Sim ou não? Ele já estava presente. Convidaram Jesus. É interessante, porque Lucas 8 e tantos outros exemplos, verso 41, vai dizer também que mais alguém se preocupou, mas é diferente aqui. Há uma necessidade. Olha que interessante. Eis que aproximou-se de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos de idade, que estava à beira da morte. Aqui tem uma necessidade. Enquanto ele caminhava, as multidões o oprimiam. Então Jairo recorre a Jesus, se preocupa em chamar Jesus, mas aqui tem uma necessidade. E Jesus vai com Jairo. A gente sabe que no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue recorre também a Jesus, chama Jesus, quer tocar em Jesus, e é curada por tocar em Jesus. E ele segue. Eu não vou entrar nesse contexto agora. E ele segue. Chegando na casa, falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, antes de chegar na casa, veio alguém trazer uma notícia. Jesus estava indo com Jairo,
porque Jairo se preocupou em chamar Jesus, mas aqui havia uma necessidade de um milagre, havia uma circunstância, havia uma carência. Jesus está caminhando com Jairo, a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus, foi curado. Aí ele segue o caminho, um homem vem trazer uma notícia. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Então chega a sentença. A sentença é: tua filha morreu. Jairo, não precisa mais incomodar Jesus. Não adianta mais você se preocupar em levar Jesus a casa, porque a menina está morta. É interessante porque muitas sentenças chegam em nossa vida. A empresa vai fechar, né? O diagnóstico vai matar, o divórcio vai ser assinado. Acabou, a história acabou. Essa é a ideia. O homem chegou dando uma sentença. Não adianta mais seguir em frente. Não adianta mais você se preocupar em convidar Jesus para ir contigo, porque há uma sentença: a menina está morta. E muitas vezes a sentença vem e fala: você vai perder o emprego, vai perder a casa, o financiamento que você não consegue pagar, a sentença está dada, você vai perder o bem, né? Mas é interessante que quando a sentença chega, o Jairo ouve a sentença, Jesus ouve a sentença. Aí o verso 50 vai dizer assim: ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, não dê ouvido, tão somente crê, e ela vai viver, ela vai ser salva. Vamos seguir. É interessante. É Jesus dizendo a Jairo: você não se preocupou em me chamar? Alguém se preocupou. Você não se preocupou que tinha que vir até mim? Agora não temas. Você não convidou eu para a causa? Você não convidou eu para visitar a sentença? Agora não temas, Jairo. Você não disse que precisava de uma intervenção divina? Você não se preocupou em convidar essa intervenção divina? Agora não temas, Jairo. Mesmo que os homens deram o diagnóstico que a história acabou, não temas. Você não se preocupou em me convidar? Você não disse: Deus, vem comigo, Jesus, me ajuda, eu vim. Você não se preocupou? Agora não temas, porque agora nós vamos da casa. E ele segue, verso 51. Assim que chegou na casa do Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago. Olha o cuidado de Jesus, porque certas coisas não dá para levar todo mundo. Para certas coisas que vamos realizar na vida, Teté, nós não podemos chamar todo mundo. Nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter, é só esse e esse. Porque os outros vão ficar falando: é muito grande, o valor é muito alto, o desafio é enorme. Jesus chama os caras certos, só esse, e o pai e a mãe. Ninguém mais vai entrar. E eles entram, Pedro, Tiago, João. Amém? Como o pai e a mãe da menina. 52. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão. Todos choravam e se lamentavam pela menina. Diante disso, Jesus encorajou: você não planteis, não chore. Você não se preocupou em me convidar? Pergunto de novo: não temas. Você não me convidou? Você não se preocupou? Eu estou aqui. A menina está morta? Não chore, Jairo. Não planteis. Ela não está morta, ela dorme. Mas todos já estavam se lamentando, todos já estavam chorando. Mas Jesus está dizendo assim: não importa o que a circunstância está provando, você não me convidou para visitar a circunstância, eu estou na circunstância. Então não planteis,
Entretanto, ele tomou pela mão e voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que ela desse algo a ela comer. Alguém se preocupou. Tantos outros exemplos que a Escritura vai relatar de homens que recorreram, que se preocupou em convidar Jesus. Jesus, vem me socorrer, vem me ajudar, sim ou não? Só que é interessante que muitas das vezes a gente recorre a Jesus, convida Jesus, se preocupa a ir até Jesus quando a situação já está no extremo, quando já há necessidade de um milagre, quando já há necessidade de uma provisão, quando já há necessidade de um escape. A Bíblia vai relatar várias situações de homens e mulheres que recorreram a Jesus, mas já com uma necessidade. Mas o diferencial de João capítulo 2, que narra o primeiro milagre de Jesus, é que alguém se preocupou em convidar Jesus sem necessidade de milagre. É uma festa, volto para o primeiro milagre de Jesus, é uma celebração, é um casamento, não tem necessidade de milagre, não tem necessidade de intervenção, de cura, de provisão, não tem mar para abrir, não, é celebração. Mas a pessoa muito inteligente se preocupou em convidar Jesus para aquele ambiente, para aquela atmosfera, sem ter uma necessidade. Jesus é convidado apenas a estar presente. Não morreu ninguém, não há fome na casa, ninguém está desempregado, não há enfermos, não é um problema com depressão, opressão, não tem nenhum casal à beira do divórcio, não, é uma festa. Apenas alguém se preocupou em convidar Jesus para estar presente, e Jesus estava lá, porque Jesus já estava lá, amém? Aí surge uma situação que precisou de um milagre, mas ele já estava, não havia uma necessidade, ele já estava. Quando olha o que nós aprendemos já, nós temos que convidar ele para já estar. Ele já estava lá, ninguém precisou correr atrás de Jesus, não, ele estava presente, ele só foi avisado. Quando Jesus já está na causa, Vitor, a mesa queima, ele só é avisado: o senhor já está, está entendendo? A mesa queimou do som, eu não estou te chamando para visitar com uma provisão que a mesa queimou. O senhor já está, você só está sendo avisado que a mesa queimou. Dando um exemplo, ele já está na atmosfera, ele já está no ambiente, e ele realiza um milagre. Ele é convidado antes de haver uma necessidade. Ele estava ali e acabou o vinho, e tendo acabado o vinho, João 2, verso 3, João capítulo 2, verso 3, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ele já está lá, houve uma necessidade, ele já estava inserido no ambiente, acabou o vinho. Todo mundo sabe que vinho representa alegria, esperança. É como se alguém dissesse: a alegria acabou, a esperança acabou, a força acabou, o entusiasmo do povo acabou, a expectativa se foi, acabou o vinho. Chame Jesus, avise Jesus que já está presente, que a alegria se foi. É interessante que esse primeiro milagre de Jesus é na família, é um ambiente familiar, é no lar.
e o vinho, a alegria acabou no lar. A esperança acabou no lar. A expectativa da família acabou. Acabou. Vinho representa alegria e é dentro de uma família, é no lar. Precisamos que o vinho venha surgir onde não há mais vinho. Precisamos chamá-lo. Chame Jesus a estar. Talvez a comunhão da sua família acabou. A unidade acabou. A paz acabou. A verdade acabou. O primeiro milagre de Jesus é na família. Porque talvez Jesus não está na família. Mas quando Jesus está na família, Ele sempre vai ter vinho novo. Ele sempre terá como restaurar a alegria da família. Imagina a frustração para o noivo ao avisar ele: a alegria acabou. Ixi, então a festa acabou, porque o povo gosta de vinho. Para aquela região, para aquele ambiente, o povo vai embora, eu vou ficar aqui envergonhado. A alegria acabou. Mas Jesus foi avisado, foi chamado. A mãe avisou: quando acabar o vinho, chame Jesus, procure pelo vinho. A Bíblia diz em Lucas 15, porque às vezes a gente se pergunta assim: mas como eu vou atrás do vinho? Como eu convido Jesus? Como eu procuro o vinho? É interessante que Lucas 15 vai dizer: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É interessante, porque o primeiro milagre de Jesus é numa família, é no milagre. É interessante porque essa mulher perdeu algo valioso, sim ou não? Eu te pergunto: em qual ambiente? Na casa, no lar. Dentro da família, volto lá em João, não precisa abrir, João capítulo 2, Jesus vê uma necessidade de restaurar a alegria dentro da família. A mulher perde, agora aqui no contexto da dracma perdida, a mulher perde algo valioso dentro da casa. É interessante, a mulher que possuía 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa. Foi na casa. A mulher perdeu algo valioso na casa. Não foi na rua, não foi no vizinho, não foi no serviço, não foi no passeio, foi na casa. Pessoas estão perdendo coisas valiosas dentro de casa. Pessoas estão perdendo o que é valioso dentro da casa. Casa e igreja. Porque há perdas. Vamos falar primeiro das perdas que ocorrem na casa. Valiosas, perde convívio. Pessoas estão perdendo o carinho, o respeito, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a paz, a doação de si. Coisas valiosas que estão sendo perdidas dentro de casa. São as dracmas que as pessoas estão perdendo dentro das suas casas. E dentro da igreja, os valores espirituais. Pessoas estão perdendo a oração, a fé, o temor a Deus, a meditação da palavra, a reverência. Pessoas estão perdendo a dracma. O vinho lá acabou. Jesus estava presente na festa, restaurou o vinho. A água se transformou em vinho, a alegria foi restaurada e a celebração prosseguiu. Sim ou não? E a dracma dentro da sua casa? Jesus está lá antes dela ter sido perdida? Você se preocupou em convidar Jesus para estar na casa,
antes de perder a dracma, antes de perder a paciência, o respeito, o carinho, o amor, a dedicação, serviço, a harmonia, a doação a si, antes de perder a fé, valores espirituais. Jesus está na igreja, no teu coração. Ele já está antes. Você se preocupa em convidar Jesus para estar presente antes de perder uma dracma, antes de perder um valor espiritual, antes de perder o temor, a meditação, a devocional da palavra. Jesus já está lá antes para poder restaurar, porque as circunstâncias, ela tenta nos sufocar, Paulo. Ela tenta nos matar. Ela tenta provar que nós não vai perseverar, não vai romper, sim ou não? Mas Jesus já está antes disso, de sermos afrontados. O processo daquela mulher, gente, que ela utilizou para recuperar a moeda, o valor perdido, nos ensina muita coisa. As atitudes que aquela mulher teve para encontrar novamente a dracma perdida, nos ensina muita coisa. Será que você perdeu alguma dracma? Será que você perdeu algum valor familiar? Será que você perdeu algum valor espiritual? Onde está a tua dracma? Essa mulher nos ensina atitudes valiosas para a gente voltar a ter um encontro com a dracma perdida. Ela desejava, ansiava reencontrar os valores perdidos. Versículo 8 vai dizer: ou ainda, qual a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia. Então vamos lá, qual a primeira ação? Acender a candeia. Qual é a segunda ação? Varrer a casa. Qual é a terceira ação dela? Procurar diligentemente até encontrá-la. É interessante que a primeira atitude dela é acender a lamparina, é trazer luz. Repita comigo: trazer luz. Aquela mulher perdeu algo valioso e ela diz: vou buscar mais luz, vou buscar luz, vou acender a candeia. Ela buscou mais luz, seja no lar, seja na vida com Deus, seja nos valores emocionais ou espirituais. Temos que buscar luz. Se perdeu valores emocionais, se perdeu valores espirituais, devemos acender a candeia novamente. Devemos acender a candeia. Precisamos encontrar os valores de novo das dracmas perdidas. E é a luz que nos auxilia na busca. A luz é a ação reveladora do Espírito Santo. A ação reveladora do Espírito Santo nos traz luz ao que perdemos, aos valores espirituais, emocionais que perdemos. A luz nos traz a ação reveladora do que perdemos. É essa ação que traz luz para aquilo que está oculto. Salmo 119, verso 105 vai dizer: que luz é essa? Salmo 119, verso 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A luz é a palavra. A luz é a palavra que ilumina os meus passos. É a luz que clareia o meu caminho. Quando perdemos algo de valor emocional, espiritual, familiar, é a palavra que nos ajudará a restituir a dracma a qual perdemos. É a palavra, é a presença da palavra. Jesus estava presente e restaurou a alegria daquela festa. A palavra é Jesus.
E essa palavra precisa ser presente, ela que vai ser a candeia, que vai iluminar os nossos passos, nosso caminho, para encontrar os valores perdidos, emocionais, espirituais. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. João, coloca novamente lá no texto da dracma perdida, que é Lucas 15, verso 8, por favor. A segunda ação dessa mulher: primeiro ela varre, acende a lamparina, amém? Agora o que ela faz? Acende a candeia, varre a casa. É interessante que a casa possivelmente necessitava de uma limpeza. Para ela varrer a casa, para ela achar a dracma perdida e dizer que ela acendeu a candeia e mesmo assim não encontrou a dracma, a próxima atitude dela foi varrer a casa. Possivelmente é provável que havia uma sujeira que estava lá, sim ou não? Sim. No chão, que poderia esconder a dracma, a moeda. Algo semelhante acontece com nós. São conceitos, filosofias humanas, achismo, que entra na nossa casa e encobre, suja nossa mente, alma, coração. É a sujeira do mundo que entra e encobre o que é valioso. Essa mulher nos ensina a tirar tudo que está sujo. É preciso uma varredura, é preciso uma limpeza para eu encontrar verdadeiramente o que é valioso. É preciso libertação, é preciso me purificar, é preciso um lavar do Espírito, porque ela identificou a necessidade de varrer. Eu não estou encontrando, talvez é um pecado oculto, talvez é um costume, que isso interfere no âmbito espiritual e que não me deixa encontrar o que é valioso. Ela precisou varrer. E isso é algo que acontece conosco. Há necessidade de uma varredura, há necessidade de varrer o que está sujo. É o achismo, filosofias humanas que precisam sair da nossa vida. Eu sempre digo assim: não existe o evangelho do eu acho. Mas eu acho que a igreja deveria, eu acho que, irmão, é o que a Bíblia fala a respeito. A Bíblia já foi escrita, inspirada por Deus. É muito achismo que às vezes impede um homem de encontrar o que é valioso, o que verdadeiramente importa. Então ela acendeu a candeia, ela trouxe luz, ela identificou que ela encontrou algo oculto, sujeira, porque a luz, a palavra nos traz luz dos nossos pecados. A palavra nos mostra quem somos. A palavra revela os nossos pecados. A palavra diz o que temos que mudar. Ela sinaliza o que temos que varrer da nossa vida para encontrar a moeda valiosa. Aí, terceira coisa que ela faz: ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, agora procura diligentemente. Ela procura com muito empenho. Aquela mulher procurou com muito empenho o seu valor perdido. Há cristãos que choram nos cultos, sim ou não? Não? Que vai aos cultos e choram, lamentam entre lágrimas e pranto, que culto maravilhoso. Mas depois não dão passos práticos para alcançar o que perderam em sua vida espiritual ou familiar. Eu volto a dizer: aquela mulher trouxe luz, acendeu a candeia, identificou que a casa estava suja, varreu a casa, porque só a candeia não foi suficiente. Ela identificou que tinha que varrer o que estava sujo.
e ainda assim requereu dela empenho, procurou diligentemente, procurou com empenho. Homens e mulheres que vão aos cultos, se emocionam, choram, mas não têm uma ação prática para alcançar o que se perdeu, para alcançar os valores espirituais, valores familiares, valores até mesmo materiais. Não há um empenho, não há uma prática. Pessoas que choram, mas não praticam. Não há empenho. Essa mulher nos ensina a procurar diligentemente, procurar com empenho os valores de vida espiritual, de vida familiar, que talvez se perdeu. Ela procura com empenho. Ela empreendeu uma busca dedicada, diligente. E do mesmo modo, se quisermos algo do tipo de restauração em nossas vidas, temos que nos empenhar a buscar o Senhor. Temos que nos empenhar a perseverar. Alguém precisa se preocupar em fazer isso, Dedé. O tema da mensagem é: alguém se preocupou. Lá na celebração, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, daquele casamento, alguém se preocupou em convidar Jesus. Põe Jesus na lista aí de convidados. Eu quero que ele esteja presente. Ninguém fala quem foi que convidou, mas alguém muito inteligente se preocupou em que Jesus precisa estar presente. Houve uma necessidade, ele só foi avisado. E a nossa casa, Jesus está antes da necessidade, antes de eu necessitar de um milagre, ele já está presente na celebração da família. Alguém precisa se preocupar. Essa mulher se preocupou em encontrar essa dracma. Acendeu a candeia, varreu a casa, procurou diligentemente até encontrar. Ela não parou sua busca do que havia perdido. A perseverança, irmão, tem a ver com a nossa duração de busca. É a qualidade que buscamos as coisas. Hebreus 6,12 vai dizer assim, Hebreus 6,12. Coloca aqui para mim, por gentileza, Teté. Tranquilo. Está lá para o final da Bíblia. Hebreus 6,12. Achou? Isso. Hebreus 6,12 vai dizer assim: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade e perseverança, receberam a herança prometida. Perseverança. Por aqueles que têm fé e, por intermédio da fé e da longanimidade, receberam a herança prometida. Irmãos, tudo que alguém conquistou de alto valor foi com muito empenho. Nada difícil veio fácil. Nada muito grande veio fácil, melhor dizendo. Nada que se tornou referência para milhares de pessoas foi construído muito fácil. Necessitou de muito empenho. Por isso que eu digo, há necessidade de perseverar, há necessidade de prática de fé. Se alguém não se preocupar, não tomar a frente, não conquista o que é valioso. João 2,9 vai dizer, e ela seguiu, o texto seguiu dizendo: e tendo achado, ela achou a dracma. Ela reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Alegrai-vos, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar.
vamos comemorar. Eu achei a dracma perdida, eu acendi a candeia, eu varri a casa, eu perseverei, eu busquei com empenho e agora encontrei. E agora sabe o que eu vou fazer? Uma festa. Ela reúne as amigas e ela testemunha que encontrou a dracma perdida, o algo tão valioso. A alegria foi pública. É interessante, o testemunho tem poder de restauração. O testemunho dessa mulher nos encoraja e encoraja outras pessoas a buscar o que é valioso de forma com empenho. O testemunho dessa mulher nos ensina a iniciar uma nova busca, a iniciar novas buscas de coisas e algo valiosos que tanto ansiamos, ou que ansiamos uma restituição, que sejamos devolvidos daquilo que se perdeu. Quando vencemos em Deus, irmãos, essas coisas devem ser compartilhadas, o testemunho deve ser compartilhado. Essa mulher reúne as amigas para dar um testemunho. Eu encontrei, eu estou aqui para testemunhar que vale a pena acender a candeia, trazer a luz, vale a pena varrer o que está sujo, vale a pena ter empenho, porque uma hora você encontra, uma hora você tem um encontro com aquilo que é valioso, vale a pena. Então ela reúne as amigas para dar esse testemunho, ela reúne as amigas para celebrar a vitória, valeu a pena. E isso é algo para todos nós cristãos. O testemunho é importante. 2 Coríntios 1,4. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações. O que nos consola em todas as nossas tribulações? Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Primeiro somos consolados, trabalhados, tratados, e aí consolamos, somos testemunho. Eu passei por isso também, é difícil, mas vale a pena. Acende a candeia, traz luz, varre o que está sujo, busca com empenho até encontrá-lo. Perseverança, persevere. Eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te dar um testemunho que vale a pena. Se cumprir os princípios, alcançará. Se cumprir tudo que Deus estabeleceu, você vai vencer. Ela reúne as amigas e celebra. Testemunho, ela consola. Possivelmente as amigas dizem: está vendo? Quando algo valioso a gente perder na família, quando algo valioso a gente perder nas emoções, quando algo valioso a gente perder no que abrange o mundo espiritual, nós devemos fazer que nem ela, trazer luz, varrer a sujeira, buscar com empenho e perseverar, que uma hora a gente é restituído, uma hora a gente encontra, mas alguém precisa se preocupar, alguém precisa se empenhar, alguém precisa se dedicar. Pela família, tem um estudo, Paulo, que diz, eu não vou lembrar os números, olha que interessante, em um lar, se uma criança se converte, a chance da família se converter é 2%, é muito pouco. Se uma mãe se converte, a chance é uns 30 e pouco por cento. Mas se um homem se converte, a chance é mais de 90% da família toda se converter. Porque um homem é o sacerdote, o homem é o cabeça, é o homem que bate na mesa e fala: vai todo mundo para a igreja. Se a Teté bater na mesa lá e falar: vai todo mundo, a Paula fala assim: hoje não sei. É verdade, Paula? Porque é diferente. Um homem que eu falo, a pessoa que faz o papel ali na casa, o sacerdote. Hoje temos muitas pessoas que tem ou só o homem ou só a mulher no lar. Mas aquele ali que é o sacerdote, o representante ali, ele traz. Alguém precisa se preocupar. Alguém na casa, na parentela, precisa levantar a bandeira, Teté.
alguém precisa levantar a voz, alguém precisa se empenhar, alguém precisa se dedicar, alguém precisa abrir uma igreja, alguém precisa abrir o lar para fazer uma célula, alguém precisa se preocupar, alguém precisa se mobilizar, alguém precisa se mover para que as coisas valiosas sejam chamadas à existência, para que haja salvação em casas, lares, famílias, para que pessoas sejam curadas, restauradas. Alguém precisa se preocupar, alguém precisa se movimentar, alguém precisa testemunhar. É assim que se recupera o que se perdeu, tornar público